E a reportagem de capa da edição 185 da Revista Oeste é assinada por Carlo Cauti, com o título A Vitória do Trabalho. O texto explica como o oeste de Santa Catarina se tornou uma região próspera, a um nível comparado aos dos países desenvolvidos. Nós vamos acompanhar um trecho na voz de Daniel Vidal. No início do século passado, o oeste catarinense vivenciou um dos episódios mais sangrentos e brutais que o Brasil conheceu em sua história, a Guerra do Contestado. Na época, o oeste era desconhecido do próprio estado de Santa Catarina. Entre 1920 e 1940, cerca de 80 mil imigrantes chegaram à região, organizando um sistema social baseado em pequena propriedade familiar, que acabou gerando uma classe média considerável. Hoje, é a região que mais cresce do estado que mais se desenvolve no Brasil. O oeste de Santa Catarina se tornou o maior exportador de frangos e suínos do país. A região ostenta um índice de desemprego próximo de zero. Falta mão de obra. Além disso, registra a maior taxa de CNPJs por 1.000 habitantes do Brasil. Graças a centenas de milhares de catarinenses que arregaçaram as mangas e pensaram em como produzir algo palatável para o mercado, a região se tornou um polo industrial diversificado e dinâmico. A população local aprendeu a se virar sem a ajuda do Estado. Bom, Branca Nunes já está conosco aqui no estúdio de Oeste Sem Filtro para comentar outros destaques da edição. Muito boa noite, seja bem-vinda, Branca. Boa noite, Paula, Augusto, Silvio, Alexandre. Boa noite a você, que também está nos acompanhando por aqui. Bom, além dessa bela reportagem de capa, né, Branca, da região oeste de Santa Catarina, região dos meus avós maternos, que eram gaúchos, mas foram para a região para trabalhar, como muitos outros gaúchos, né, que migraram para o oeste catarinense para fazer história, né, para trabalhar e construir a vida. Belíssima reportagem. O que mais temos nessa edição? Pois é, e é uma região, né, Paula, que tem uns dados, o Carlo Cauti, que escreveu a reportagem, ele coloca uns dados muito interessantes, muito interessantes. Por exemplo, o desemprego zero, né, como a gente citou. O PIB de Santa Catarina cresceu 4% de 2019 a 2020, o Brasil ficou em 1,2%. E tem a maior taxa de CNPJs por 1.000 habitantes do Brasil. São uns dados muito legais. O Augusto aqui do meu lado conhece bem a região, já fez várias palestras lá. E é um Brasil, né, que é o Brasil do trabalho, como a gente coloca nessa capa, a vitória do trabalho, que se contrapõe ao Brasil de Brasília, né, do funcionalismo público, né, dos programas sociais. E não é só nesta região do Brasil, a gente destacou mas em vários pontos do Brasil tem essa vitória do trabalho. Então, essa matéria é a nossa capa, uma notícia boa acontecendo no Brasil, coisas boas também acontecem por aqui. Eu vou destacar também a reportagem da Loriane Comelli. Ela escreve sobre a perseguição do CNJ a juízes conservadores. Então, um dos casos que ela cita é do Marlos Augusto Meleque, do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, que foi punido porque ele escreveu uma frase num grupo de WhatsApp. Ele comentou uma reportagem, é uma frase que não significa nada, a interpretação dela. Mas, enfim, a partir disso, ele foi afastado. Isso está acontecendo, está cada vez mais comum. Essa reportagem é bem importante, bem significativa. O Silvio Navarro, aqui conosco, ele mostrou que no Brasil, realmente, a lei não é para todos. E ele descreve como tudo que foi considerado ilegal na Operação Lava Jato agora está sendo usado contra os acusados de fake news, de milícias digitais, do golpe, entre muitas aspas, do 8 de janeiro. Então, ele fala, por exemplo, entre outras coisas, dessas prisões preventivas por
por tempo prolongado e do erro de CEP. Muitas das pessoas que estão sendo julgadas agora pelo STF, elas não têm foro privilegiado, então elas não deviam estar sendo julgadas nessa instância. E eu vou encerrar com um tipo de texto que só a Oeste publica. O Evaristo de Miranda, nosso colunista, voltou a escrever sobre os incêndios no Canadá. Os incêndios continuam, ninguém fala sobre isso, ninguém da velha imprensa fala sobre isso. E ele dá uns dados muito importantes. Por exemplo, agora esses incêndios do Canadá, as emissões de carbono superaram o Japão por ano, um ano inteiro das emissões do Japão, que é o 6º maior país poluidor do mundo. E o equivalente à perda florestal no Canadá, em 5 meses, superou a de toda a Amazônia em 15 anos. Então, esse artigo do Evaristo está cheio de dados interessantes nesse artigo. Vale a pena você ler. É isso aí, Branca. Eu estava dando uma olhadinha, esse artigo do Evaristo de Miranda está disponível, inclusive, para não assinantes. Para não assinantes. A gente sempre dá, né? Nas nossas edições tem uma degustação para os não assinantes, para você nos apoiar e assinar a Revista Oeste, você que ainda não é nosso assinante. É isso aí. Bom, vale lembrar que nessa semana nós temos artigos, então, de Rodrigo Constantino, Alexandre Garcia, Ana Paula Henkel, Guilherme Fiuza, Loriane Comelli, Flávio Gordon, Evaristo de Miranda e muitos outros jornalistas. E para ter acesso a todo esse conteúdo, é preciso ser assinante da Revista Oeste. Então, corre lá no site revistaoeste.com/assine e garanta já a sua assinatura. Essa edição está recheada de boas reportagens, né, Branca? Como você gosta? Muito boas. Como a gente gosta, né? Como um bom jornalista, é isso aí. Bom, um ótimo final de semana para você, bom descanso. Obrigada. Te esperamos aqui na próxima sexta-feira. Bom programa.